Olá a todos, como é que estamos? Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, dia quente, aí, céu aberto aqui na capital paulista, dia 30 de setembro, uma segunda-feira, 23 graus aqui em São Paulo. Hoje, novamente, um vídeo diferente. Eu já fiz um vídeo sobre a Apollo 11, levantando a questão, a hipótese de que não foi bem sucedido esse pouso à Lua da Apollo 11, mas não creio que eu tenha negado a conquista da Lua em algum momento. Veja, que forças ocultas existem no lado oculto da Lua. Então vamos ao vídeo de hoje. Vamos falar aí sobre o programa espacial norte-americano, os programas de viagens espaciais, Gemini, o Sputnik, enfim, vamos falar sobre a conquista do espaço e dos grandes segredos que envolvem a Lua. Então vamos tentar lançar luz aí sobre uma questão bastante controversa e que geralmente divide as opiniões das pessoas. Veja, após mais de 50 anos do início do programa espacial norte-americano, mais de 50 anos, bem mais, né? É bom traçar uma retrospectiva deste tema, né? Dando atenção aí no nosso vídeo, aqui no nosso vídeo, veja, vamos falar mais de objetos ditos não identificados, o famoso UFO, né? Que em português é o OVNI, né? Veja, mesmo antes de 1957, especificamente no dia 4 de outubro, que vai ser essa semana, o 4 de outubro de 1957, os soviéticos lançaram da base de Baikonur e colocaram em órbita o primeiro satélite artificial conhecido, o Sputnik. E objetos não identificados, né, o famoso OVNI, já haviam sido detectados para além da nossa atmosfera. Então, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Vou deixar a geopolítica para amanhã. Veja, então vamos lá. A primeira dessas descobertas aconteceu no ano de 1953, quando a recém-criada USAF, a USAF, Força Aérea Norte-Americana, né, que foi oficialmente criada após a Segunda Guerra Mundial, já no período pré-Guerra Fria. Né? Veja, e ela desenvolveu ali, a USAF, um radar mais eficiente, capaz de detectar matéria a distâncias maiores. Né? Os técnicos então captaram um objeto bastante grande, portanto passível de ser detectado. Ele evoluía sobre a região equatorial do planeta Terra, numa altura aí de 60 milhas de distância, cerca aí de 1.000 quilômetros. A velocidade deste objeto foi estimada em 18 mil milhas por hora, veja, algo como 28 mil quilômetros por hora. Pouco depois, após avistarem este objeto, detectaram um outro objeto, acho, na órbita do planeta, na órbita da Terra, a uma altura estimada aí de 400 milhas, algo como 650 quilômetros. Ou seja, os técnicos captaram dois objetos, um a 1.000 quilômetros de distância da Terra, da superfície da Terra, e um outro objeto a 650 quilômetros de distância. Isso foi em 1953. Veja, esses objetos não se sabia o que eram esses objetos. A partir dessas ocorrências, foi criada lá na base da USAF, da Força Aérea Norte-Americana, em White Sands, localizada no estado do Novo México, um projeto para a detecção de satélites. É um projeto. O descobridor do planeta Plutão, né, o astrônomo Clyde Tombaugh, se eu não me engano, foi oficializado pelo Percival Lowell, mas o astrônomo Clyde Tombaugh, acho que declarou, então, publicamente ter visto UFOs, objetos não identificados. Daí que convidaram o Clyde Tombaugh, um astrônomo importante, para dirigir o projeto lá do Exército, chamado Ordnance Research, pesquisa de objetos, detecção de satélites no espaço sideral, sobretudo na órbita conhecida então da Terra. A explicação do Pentágono, né, da cúpula das Forças Armadas dos Estados Unidos, era de que as Forças Armadas estavam pesquisando pequenas luas,
objetos naturais que tinham chegado através do espaço e entrado em órbita no nosso planeta. Isso se parece mais com asteroides, né? Veja, em 1955, a Casa Branca recebeu a informação de que um desses objetos se aproximava em uma órbita mais baixa da Terra. Veja, ele estaria orbitando o nosso planeta aí a uns 50 quilômetros mais perto aí do que anteriormente foi detectado, né? O outro objeto mais distante simplesmente havia desaparecido. Uma parte dos cientistas concebeu a hipótese de estarmos diante de artefatos controlados de forma inteligente. A ideia de objetos naturais entrando em órbita na Terra por geração espontânea não pega muito bem entre cientistas, hein? Então, eles partiram para a ideia de que haveria alguma inteligência ali por trás, mas não se sabia se era da parte soviética, enfim, porque só quem tinha tecnologia naquele momento deste nível eram os Estados Unidos e o mundo soviético. Bom, o Comitê de Segurança Nacional foi chamado então pelo presidente Dwight Eisenhower. Veja, a primeira e mais lógica hipótese era se tratar de artefatos lançados pelos soviéticos, o que não trazia lá muito alívio para os americanos, afinal os soviéticos colocavam em órbita artefatos de um certo tamanho, né? Os Estados Unidos estariam em perigo, então, uma vez que as tensões entre os dois blocos cresciam muito rapidamente na mídia sensacionalista ocidental, o que gerava também uma demanda da parte dos políticos, né? Contudo, o intrigante dessa história é que, segundo consta, o primeiro satélite soviético conhecido teria sido um pequeno objeto metálico, e não os enormes colossos detectados pela Força Aérea dos Estados Unidos. Bom, no mínimo, os americanos se recusaram a crer que objetos grandes eram soviéticos, já que o primeiro satélite soviético era um objeto pequeno, de pequena dimensão, e eles sabiam, né, que havia sido lançado. E esse daí eles não sabiam e era enorme, né? Bom, desde 1953, objetos pouco conhecidos passaram a ser detectados orbitando o planeta Terra. Em geral, eles se aproximavam, eram observados e depois simplesmente desapareciam dos radares. Desde que os primeiros satélites foram colocados em órbita, começou-se a detectar objetos estranhos, inexplicáveis nos céus. Daí surge o jargão UFO, UFO, Unidentified Flying Objects, que em português é o nosso OVNI, objetos voadores não identificados. A ufologia passa então a ser uma ciência que estuda esses objetos. E o ufologista, o especialista nesta nova ciência. Bom, a chegada do homem ao espaço oficialmente se dá com Yuri Alexeyevich Gagarin, mais conhecido como Yuri Gagarin, russo soviético. Em 1960, veja, 2 anos depois, é que os Estados Unidos vai lançar o seu primeiro homem ao espaço. Então, os russos têm a primazia, né? 2 anos depois, em 62, o norte-americano John Glenn Jr. Bom, seguindo o tema principal, veja, a impressão era que toda nova espaçonave que atingisse a órbita terrestre tinha-se a impressão, então, uma coisa meio conspiratória, né, de estar sendo vigiado no espaço, né, por olhos misteriosos. É uma dessas anomalias aí que acomete os astronautas, uma sensação estranha no espaço, né? E quanto menos se sabia sobre quem que estaria observando-os, mais desconfiados eles ficavam, né? E maior censura também se praticava, né? Veja, isso aí já é as primeiras anomalias psicológicas causadas a astronautas, né? Nas imensidões aí, nas solidões do espaço, né? Podemos nos perguntar se escondiam o que eles sabiam, os astronautas, ou se escondiam o fato de que não sabia coisa nenhuma, né? Bom, a possibilidade de um contato com seres alienígenas decorria do fato de que nossos radares podiam detectar artefatos pouco conhecidos então, né? Desde o começo, o sigilo foi considerado essencial. Imagine se os russos soubessem, né, que os americanos não sabiam nada, né, sem dizer que uma divulgação de algum encontro com ETs, né, poderia levar ao caos social. Né? Ou então uma montanha de jornalistas nunca mais pararia de encher o saco, né, da NASA. Né? Portanto, era necessário evitar o pânico, o medo na população. Né? Apesar de que eu acho que, pelo menos hoje em dia, né, a população identifica os aliens mais com as nossas elites, né, do que com supostas criaturas do espaço sideral. Né? Bom,
Filmes, livros, programas de rádio, história em quadrinho, daí aparece o Super-Homem, né? Já exploravam bastante os encontros com UFOs, né? Teve até um programa de rádio famosíssimo lá do Orson Welles, né? Onde ele simula uma invasão, né? Filmes, né? Bom, com a sucessão dos lançamentos espaciais oficiais da parte dos Estados Unidos e da União Soviética, evidentemente começou a crescer o lixo espacial, uma vez que muitos satélites em atividade, né, necessitam de uma constante manutenção até que a sua vida útil esteja esgotada, né? Bom, em agosto de 1963, foi realizado aí em Blacksburg, na Virgínia, nos Estados Unidos, um congresso com os especialistas, os maiores especialistas então das ciências espaciais. O objetivo do encontro foi debater os estranhos acontecimentos com os satélites Farley, Telstar 1 e Telstar 2, que volta e meia simplesmente paravam de transmitir, de repente, e depois voltavam a funcionar normalmente, né? Parecia até que eram soviéticos ou não? Bom, ninguém não se sabia então, né? Seriam soviéticos que estariam causando isso, né? Bom, o cientista Richard Kirshner, da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, ele perguntou nessa ocasião se não estaria aí uns fantasmas espaciais dando uma mãozinha lá no espaço, né? Reparando as máquinas, a máquina para de funcionar e depois ela volta do nada. Esse mesmo fenômeno acontece até hoje com as sondas enviadas aos planetas de nosso sistema solar. É como uma lâmpada que teima em não funcionar num dia, mas no dia seguinte ela acende normalmente. Quer dizer, você pensa, poxa, está dando mau contato essa lâmpada. Você encosta na lâmpada, ela volta a funcionar, né? E daí ela para, no dia seguinte ela volta. Voltando aos soviéticos, veja, mesmo antes de Gagarin, eles estavam à frente dos norte-americanos e foram os primeiros a lançar artefatos em direção à Lua. Inclusive o projeto Luna começou em janeiro de 1959, né? Os soviéticos aí, eles realizaram 24 missões que compreenderam o lançamento de artefatos e sondas na órbita da Lua. Impactos diretos aí foram mencionados e relatados contra o solo lunar e até mesmo pousos, segundo o que se diz, controlados na Lua. Outra série de naves não tripuladas no projeto ZOND, ZOND, permitiu aos soviéticos atingirem a Lua e retornarem à Terra. Veja, eram sondas, né? Por controle remoto, né? Apesar de atrasados aí na corrida espacial, os norte-americanos foram avançando na exploração da Lua. Os projetos aí Ranger, que foram 3 missões lunares, o Lunar Orbiter, que compreendeu 5 missões, e o Surveyor, que teve 7 lançamentos, e vários pousos controlados obtiveram uma farta documentação fotográfica e lançaram as bases para a suposta chegada do homem à Lua, essencial para a vitória espacial americana sobre o bloco socialista. Bom, nessa altura dos acontecimentos, já havia aí da parte de uma pequena elite espacial, ou pelo menos corria isso daí, vamos dizer, a boca pequena, né? Tanto do lado norte-americano como do lado soviético, a ideia conspiratória aí de que já havia alguém na Lua antes deles, antes dos americanos e antes dos soviéticos. Bom, algumas fotografias soviéticas e americanas oficiais apontavam para a possibilidade de acontecimentos assim inexplicáveis na Lua e de objetos e de formas e de formações. Daí então começa a se falar sobre a possibilidade de uma cultura extraterrestre na Lua. Veja, algumas imagens eram realmente impressionantes, se é que eram reais. Fotos mostravam torres, padrões geométricos, indiscutivelmente geométricos, crateras que pareciam modificadas. Algumas fotos mostraram objetos de grandes dimensões cuja natureza não podia ser estabelecida com certeza. Seriam objetos enormes que foram transportados ou trabalhados no solo lunar, deixaram rastro na Lua. Claro que esses boatos científicos encantaram os congressistas, né, os donos de cadeias de rádio, de TV. Veja, já existia Hollywood nessa época, né? Era bem o começo da televisão. Veja bem o nome, televisão, a visão distante, né? Trazer coisas distantes para perto, né?
Bom, a chegada do homem na Lua passou a ser uma questão de hombridade aí para o norte-americano, de honra, de masculinidade, do macho alfa, né? Vamos lembrar o seguinte: a observação telescópica mais apurada, então, ou mais apurada, com uma tecnologia melhor, começou lá no século XVIII. Então vejam, variação nas dimensões de determinadas crateras, o aparecimento de pontos luminosos na tela do telescópio, pontos escuros, movimentações inexplicáveis na superfície da Lua, o aparecimento de cúpulas que não parecem montanhas, de domos ou montanhas com formatos assim incríveis. Bom, da mesma maneira que surgiam, certas coisas também desapareciam. Então ele fazia um mapa e depois o mesmo local rastreado aí pelos telescópios estava diferente ou reapareciam em outros lugares ou desapareciam simplesmente. Às vezes apareciam fagulhas, né, sinais da emanação de gases, talvez, e até formas luminosas de grandes dimensões que pareciam ocupar vários quilômetros na tela do telescópio. Bom, alguém gostava muito desses fenômenos, de certo, lá nas agências espaciais. Veja, nessa época eles já esboçavam a Marble Blue, né? Procura esse termo aí, Marble Blue, né, que foi a primeira Terra aí concebida aí pelo Photoshop, né? E já se fazia mapas lunares. Bom, o sistema solar já era feito com lindas imagens de Saturno, de Júpiter, uma mistura aí de conhecimento científico com arte, com ficção, né? Bom, com o tempo esses fenômenos aí, fenômenos que não se tinha explicação lógica ou científica, então passaram a ser rotulados e conhecidos dentro de uma área da astronomia. Posteriormente, dentro da pesquisa espacial, surgiu uma nova área científica dentro da astrofísica e da astronomia, chamada aí uma área de fenômenos transitórios lunares, conhecido como LTP, fenômenos transitórios lunares. Fenômenos transitórios parecem com pássaros voando no teu quarto de madrugada, né? Você acorda e os pássaros desaparecem. Isso daí já aconteceu comigo, né? Parece algo pouco objetivo ou meio fantasmagórico. O fato é que havia algo transitório que aparecia, desaparecia, e não havia explicação. Então aí você inventa esse nome aí, né? Fenômenos transitórios lunares, para tentar criar uma especialidade científica dentro da área astronômica. Seria atividade sísmica, ou emanação de gases, ou a queda de estruturas físicas, ou mudanças térmicas? Bom, aí aparecem várias teorias, né? Bom, a NASA, curiosamente, um ano antes da sua suposta primeira missão tripulada à Lua, liberou um documento com a descrição de centenas dessas ocorrências estranhas lá na Lua. Bom, só que a observação de coisas estranhas na Lua é muito antiga, a tradição de observar coisas estranhas no espaço sideral, sobretudo na Lua. Veja, por volta de 1500 já existem relatos, veja, 110 anos antes do Galileu Galilei, o da luneta, né, ter observado a Lua com sua famosa luneta. Certos fenômenos parecem se concentrar em torno de certos locais ou sítios, certas áreas específicas, por exemplo, nas crateras Aristarcus, Copérnicus, Kepler, Eratóstenes, Alfonsus, Linné, Tycho, Gassendi, Picard, Grimaldi, Censorinus, Arquimedes, Platô, Teófilos. Então são nomes de crateras, né? No chamado aí Mar das Crises, nos chamados Montes Atlas e também na Piton, que é uma outra região lunar. Veja, existe uma ligação entre essas áreas específicas da Lua e a origem da ufologia, do estudo sério da atividade extraterrestre atual. Pode-se dizer que a ufologia começou com o estudo dessas crateras e dos fenômenos ali transitórios que existiam nesses locais. É de se perguntar: existe algo de crateras e montanhas na Lua? Sim. O fenômeno que chamou a atenção naquela época, na área dos fenômenos transitórios, foi a suposta variação de diâmetro da cratera Linné, no chamado Mar da Serenidade. Veja, é algo que já aparece na literatura nas primeiras décadas do século XIX. Veja só, no século XIX, um telescópio amador, digamos, com uma ampliação aí de umas 500 vezes, já é capaz de mostrar alguns fenômenos engraçados, né, ou transitórios. A referida cratera, aí, a cratera
como é que ela chama? Cratera no Mar da Serenidade aí. Deixa eu voltar aqui o texto. Bom, voltando, então a cratera Linné, no chamado Mar da Serenidade, veja, essa cratera apresenta em torno de si uma espécie de anel de poeira branca, algo bastante incomum. Veja, esse anel ele é visto a partir de telescópios amadores, é possível ver este anel de poeira branca no entorno da cratera. Parece um ponto luminoso ou esbranquiçado num telescópio de pequena ampliação, né? Parece que a cratera desaparece nesse anel de luz. Veja, é um fenômeno observado ao longo de séculos. É algo muito conhecido na comunidade astronômica. Veja, a questão de alguns anos apareceu um artigo aí chamado Dark Mission: The Secret History of NASA. A Missão Escura, a História Secreta da NASA. Esse livro foi publicado em 2007. Partes desse livro apareceram no New York Times, no jornal, né? O Dr. Ken Johnston, né, falou sobre o acobertamento praticado aí pela agência nazista, né? Bom, eu já expliquei como é que a NASA foi fundada, ela não se chama NASA por acaso, né? Bom, o Dr. Ken foi gerente da divisão de controle de dados e fotos do laboratório de recepção lunar da NASA durante o projeto Apollo. Segundo o artigo, o Dr. Ken deveria ter destruído as imagens que sugeriram a existência de ruínas ou sinais da presença de tecnologia não terrestre na Lua. Bom, na época do artigo, Ken Johnston fazia parte do programa espacial norte-americano. Logo, ele foi demitido aí do famoso laboratório de propulsão a jato, né, situado em Pasadena, né, nos Estados Unidos. Após a sua demissão, encontraremos o Dr. Johnston numa conferência aí no National Press Club em Washington, em um evento da entidade de Enterprise Mission. Se chama Enterprise, você já vê que tem um lado aí ficcional, né? Era liderado por Richard Hogan, mas eram pessoas seríssimas, né? Antigo consultor da NASA, foi conselheiro do canal CBS News. Não, mas existe realmente sempre uma ligação com a TV, com a grande mídia, com o cinema, com o Hollywood. Tem alguma coisa ligada com a CIA também, naturalmente, que trabalha com inteligência, né? Bom, então ele foi conselheiro do canal CBS News durante as missões Apollo. Ele era o indivíduo que explicava o que estava acontecendo ali para o grande público, né? O ex-gerente da divisão de controle de dados e fotos do laboratório de recepção lunar revelou que ele, veja só, ele tinha guardado algumas imagens da Lua, o que, segundo consta, deveria ter sido destruída lá na NASA por ordem de seus superiores, né? Bom, é necessária uma triagem nesse material, na origem desse material. Por exemplo, comparar esse material, seria um material aí fora da não oficial, porque deveria ter sido destruído, né? E veja só, parte desse material ficou disponível, né? E é necessário comparar o material com o material oficial da própria NASA e de outras agências aí e de instituições de pesquisa, né? Pouco tempo antes desses fatos, veja, a NASA veio a público e disse que os filmes originais da Apollo 11 estão perdidos. Nós perdemos os originais, ou seja, os filmes realizados durante as missões do projeto Apollo, né? Todo o projeto, não só o do Apollo 11, mas filmes realizados durante várias missões do projeto Apollo. Projeto esse que teria levado 12 homens ao solo lunar. Os filmes, as fotos estavam perdidos, desaparecidos, né? É algo realmente inacreditável, né? Melhor seria não dizer nada do que dizer que perderam os filmes, né? Era melhor negar, dizer, ó, isso daí não existe, essas fotos não existem, nunca foram tiradas, né? Eu acho que ficaria melhor aí dizer que não tinha, né? Do que falar que perdeu, né? Bom, mas é muito provável que existem realmente muitas fotos que desapareceram. Isso é assumido oficialmente. Veja, os números dessas imagens aí, dessas fotos, constam dos catálogos mais antigos, claro, na época que se podia acessar esses catálogos, né? Vejam, mesmo se nós clicarmos sobre os catálogos que aparecem, inclusive no site da NASA, aparece a informação
imagem desaparecida ou desaparecidas. Segundo várias fontes que conheceram os catálogos antes dos desaparecimentos, é possível ver objetos estranhos na Lua. Talvez ruínas de antigas construções, formas claramente geométricas, estruturas artificiais. Achar estas imagens não é fácil, é possível vê-las até mesmo hoje. Uma entre milhares de fotos banais, você pode ficar assim bastante impressionado, né? Mas sempre se pode duvidar da veracidade das fotos suprimidas dos catálogos, onde ainda aparece uma ou outra, hein? O projeto Apollo foi muito além daquilo que foi divulgado oficialmente. De certo, ele mentiu sobre algo para esconder outro. Ele mente sobre uma coisa para esconder outra. Veja, eu já disse, até fiz um vídeo onde mostro por que eu duvido que pousaram na Lua com aquela trolha lá absolutamente ridícula, né? Que para mim parece imprópria até para alguma cena no Perdidos no Espaço, que aliás é mais confiável, né? Como ficção, né? O Maurice Chatelain, por exemplo, que na época do projeto Apollo ele foi chefe dos sistemas de comunicações da NASA, fez vários pronunciamentos afirmando que todos os voos espaciais do projeto Apollo, como também das missões do anterior do projeto Gemini, bom, que segundo a NASA, o projeto Gemini foi desenvolvido para realizar o acoplamento de naves no espaço. Veja, tanto o Apollo como o Gemini foram acompanhados de perto. Veja bem agora, quem diz é o chefe do projeto Apollo, hein, na época. Sempre veículos espaciais de origem extraterrestre, objetos não identificados, acompanhavam as naves que saíam aqui da Terra. Vocês estão entendendo? Os astronautas assinaram contratos, veja só, que os impediam e os impedem de falar a respeito disso. Veja, essa mesma coisa aí foi dito pelo Dr. Glenn Seaborg. Veja, ele não é qualquer um, ele é físico nuclear, ele é prêmio Nobel. Veja, na época do projeto Apollo, o Dr. Glenn Seaborg era presidente da Comissão Atômica dos Estados Unidos. Segundo o Glenn Seaborg, durante uma visita oficial a Moscou em 1969, os astronautas norte-americanos haviam trazido fotos da Lua que mostravam traços de digamos assim, manifestações inteligentes pelo solo lunar. O cientista norte-americano, aí o Glenn, fez menção a veículos que estariam posicionados na face oculta da Lua. Veja, para nós ela realmente está oculta, mas a elite sabe de alguma coisa, né? E veículos dessa face oculta que podiam se movimentar ali à vontade. Mais ainda, variações do campo magnético da Lua foram anotadas pelos soviéticos toda vez que uma nave norte-americana cruzava o horizonte lunar e passava para o lado oculto do satélite natural da Terra. Os soviéticos, segundo consta, colocaram uma espaçonave, a Luna 15, em órbita na Lua, inclusive durante a missão da Apollo 11. É um fato mais ou menos conhecido que os astronautas da missão Apollo 11 e das outras Apolos também passaram a sofrer de vários problemas mentais e psicológicos após o retorno à Terra. Basta você ver a entrevista lá que Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins deram à TV após a sua suposta conquista da Lua para você ver que você não está diante de pessoas normais. Bom, é fácil até de perceber isso, como as pessoas estão. Assista essa entrevista. Bom, desde a primeira missão americana tripulada, a Apollo 8, houve algo estranho nas comunicações entre os astronautas e o centro de controle das missões. O uso de palavras-chave ou código serviu para mascarar alguma coisa ou criar um clima de mistério de ficção. A mídia logo percebeu que havia um canal para ela e havia um canal alternativo totalmente vedado para ela, que aquilo que se passava para a mídia não era aquilo que estava sendo conversado de fato entre a base e a sua espaçonave lá no espaço. Na primeira missão Apollo à Lua, a mídia disse que o centro de controle em Houston informou que haviam acabado de descobrir que Papai Noel existe. Veja, era uma referência para UFO, Papai Noel. Outro termo escolhido era a palavra duende, né? Em uma outra transmissão, que foi interceptada por radioamadores, um tripulante da Apollo 17, o astronauta Eugene Cernan, ele disse: "Eu estou observando um bloco na parte norte da rampa. É uma pirâmide, tem a forma triangular. O que é isso? Eu estou numa espécie de
trilha. E que são essas coisas voando sobre nós? Ele falou isso e foi captado por rádio amadores, né? Bom, recentemente, o astronauta Edwin Aldrin, que foi um dos 3 da Apollo 11, falou publicamente sobre a presença de um UFO que teria acompanhado a Apollo 11. E ele descreveu as manobras absurdas, né, do ponto de vista físico e científico, que a nave era capaz de fazer, né? Segundo o Aldrin, o objeto tinha forma oval. O astronauta Charles Conrad, da Apollo 12, disse à revista romena Essentia: o solo da Lua parecia intocado, mas pudemos notar que o solo tinha sido revolvido. Percebemos pegadas feitas por pés humanos e tiramos fotos desses rastros. Veja. Os soviéticos estavam muito à frente dos Estados Unidos no início da moderna era espacial. De repente, eles não querem mais ir conquistar a Lua. Eles abdicam de chegar à Lua e não têm mais qualquer pretensão em relação à Lua. Logo depois começam missões conjuntas entre as duas superpotências em plena Guerra Fria. Mas a Lua não faz mais parte desses planos. O sargento Karl Wolff revelou algo de que muitas pessoas já desconfiavam. Os soviéticos, já no meio da década de 60, eles sabiam muito mais do que os americanos e muito mais do que qualquer outro país aqui na Terra do que o que se imagina sobre a Lua, né? O Wolf, aí o sargento, servia na Langley Field Air Force Base. Fazia parte das atividades aí do programa da Langley Field Air Force Base, o mapeamento da Lua, né? Ele fez um depoimento público também no National Press Club durante uma das sessões da Disclosure Project, que foi criada aí pelo Dr. Stephen Greer, né, que foi um indivíduo que eu já segui uma época, né, que foi um dos grandes nomes aí ligados ao assunto OVNI, né, o Dr. Stephen Greer, Greer, você pode procurar aí na internet. Em seu depoimento, depois, o sargento Wolff disse que em 1965 ele foi chamado a um dos laboratórios que processavam as imagens das sondas enviadas à Lua. A missão dele, então, ele foi chamado para consertar uma das sondas, que era um indivíduo que tinha conhecimento profundo sobre engenharia reversa e como que se consertava esses artefatos, essas sondas, né? Nessa ocasião teve acesso a imagens absolutamente impressionantes, ele quem diz, que revelavam a presença de várias instalações e de muitas bases não terrestres na face oculta da Lua. Havia imagens claras de estruturas geométricas, construções circulares, torres e radares enormes. Em uma outra imagem havia um grande número de estruturas agrupadas, né? Bom, é notório que a NASA e o governo dos Estados Unidos estão mudando a política em relação ao sigilo, né? Milhares de fotos dos programas Ranger, Lunar Orbiter, Surveyor e Apollo estão sendo disponibilizadas. E entre essas imagens, umas poucas delas apresentam sinais evidentes da presença de ruínas e outras estruturas inteligentes na Lua. Veja, alguns estudiosos desse assunto, veja, já estou indo para o final do vídeo, viu? Afirmam, aliás, eu já abordei essa questão aqui no canal, né, da compartimentalização da informação, né, que está em curso aí um processo gradual de revelação da verdade, daquilo que se sabe, ou pelo menos de uma pequena parte daquilo que se sabe. Existe claramente um racha na elite hoje, da máfia global. Uma guerra subterrânea ocorre dentro das instituições e organizações e ocorre na mesa dos jogadores. Veja, não se trata mais de uma guerra entre peões, né? Falei nos 3 últimos vídeos sobre essa questão do jogo. Quem é o jogador, quem é o mestre do jogo, quem é que faz as regras e quem é que são os peões. As pessoas que a gente conhece são os peões, né? Bom, eu tenho dito aqui no nosso canal, em muitos vídeos, sobre um poder paralelo acima do jogador, acima das peças, poder que está acima até dos jogadores, e um poder que eu chamei de mestre do jogo. Veja, mas mesmo esse poder mestre do jogo, ele está abaixo do poder que estabeleceu as próprias regras do jogo, né? Pense em termos planetários, veja, quem representa a indústria armamentista de fato? Quem controla os sistemas de produção de energia, de fato? Quem manipula a ciência para o cumprimento de certos objetivos, de fato?
Eu já disse várias vezes que eu não acredito em guerra nuclear total e eu não acredito na aniquilação da espécie humana. Eu acho que o ser humano não tem. Bom, o poder de destruir a espécie humana, ele tem um certo poder para destruir uma parte da espécie humana, mas não tem poder nenhum para destruir o planeta Terra, né? Eu não disse isso porque eu acredito na sensação, na sensatez do ser humano, não. Porque eu acredito que há muitos seres humanos sensatos, mas conforme eles ascendem na esfera do poder e do conhecimento, estarão sujeitos a forças superiores e que são necessariamente superiores. Eu acredito que, a partir de um certo nível, estaremos sujeitos a forças que não são exatamente humanas. Bom, fica aí essa indagação, não estou afirmando nada, também não estou negando nada. Trouxe o assunto aqui para reflexão, para análise. Tem muita gente que é obcecada com esse negócio de UFO, de OVNI e de criaturas extraterrestres e de civilizações. Enfim, o fenômeno UFO é real, existem objetos realmente não identificados. Eu não sei, eu não vou corroborar nem dizer que eu acredito nisso ou não acredito nisso, simplesmente eu estou aberto a qualquer possibilidade, né? Estou pronto para aceitar se houver alguma coisa assim que se queira realmente esconder de nós. Acho que se esconde muita coisa. A maioria das coisas realmente importantes são escondidas de nós. Por isso é que eu fiz esse canal, né, para tentar lançar alguma luz e abordar a coisa dentro de uma perspectiva do homem comum que está em busca do conhecimento e que possa transmitir baseando-se em fontes fidedignas. Então aqui a gente não aposta nada, a gente não é torcida, a gente não tem lado. O único lado aqui é o de vocês aqui, dos nossos seguidores aqui, e o nosso próprio lado, né? A gente vai tentando aí lançar luz também nessa questão aí. Então pode aparecer, né, coisas aí. Nós não vamos ficar surpresos se em algum momento eles resolverem revelar o tal do lado oculto da Lua. Aliás, saiu nos últimos anos aí que a China já teria tido acesso ao lado oculto da Lua. Então, veja, é mais um jogador de peso aí nessa história que parece bastante velada e escondida tanto pelos americanos como pelos próprios russos. Pessoal, então hoje foi esse vídeo, ele é de cunho mais científico, ele vai ficar na playlist Ciência, e realmente eu estava com vontade de fazer um vídeo de geopolítica, em função de que há muita coisa que se está postando com relação ao Oriente Médio que eu não aposto de forma nenhuma, e também com relação à Ucrânia. Então amanhã, o vídeo de amanhã vai ser especificamente importante para o tema da geopolítica. Então hoje ficou esse vídeo aí científico para vocês, é o segundo vídeo que eu dedico aí à nossa querida Lua. Pessoal, muito obrigado a todos aí. Verifique se você está seguindo o canal. Se não tiver, já segue, hein? Dá um like, pessoal. O like é fundamental em qualquer vídeo sério aqui da internet. E nós consideramos que o nosso canal é sério, é de livre informação, livre comunicação, canal da mídia alternativa, da mídia independente. Obrigado aí por sua presença. Apoie o nosso canal. Se quiser ajudar o canal, tá aí o Pix na descrição do vídeo. Então, sendo que tínhamos para hoje, agradeço a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.